Então, vamos à nossa modelagem de hoje, ou melhor, o nosso corte, né? A modelagem já está pronta. Eu vou posicionar a minha saia evasê aqui desta forma, tá? Esse tecido é um lese, ok? E eu vou colocar um forro nele. Vou colocar um forro de elanca mesmo, tá? Você pode colocar um forro de tecido também. Escolher um tecido e colocar. Vou colocar aqui a dobra da minha saia sobre a dobra do tecido. Vou prender tudo com alfinete antes de cortar. Faço isso em todas as partes. Vou cortar logo as saias, tá? A saia grande e a saia pequena. São dois, hoje a costura é de dois, tá? Dois vestidos, tal mãe e tal filha. Com o giz de alfaiate, você pode marcar tudinho onde que você vai cortar, tá? Que eu já fiz as marcações, já prendi com alfinete, para que saia tudo certinho no lugar. Também vou deixar um pouquinho maior do que o meu molde, porque esse daqui tá curto e eu não uso saia assim tão curta, tá? Mas ele tá com as minhas medidas, com exceção do comprimento. E agora eu vou estar cortando ele no lugar onde que eu vou, né? Que eu marquei com o giz, ok? Aqui em cima eu vou deixar apenas com 1 centímetro para a costura. Na lateral eu vou deixar com 1,5 centímetro para me botar o zíper. E aqui embaixo eu vou deixar ela bem mais longa, né? Que eu quero uma saia do meu vestido mais longa. Então, por isso que eu coloquei o molde, mas eu marquei bem embaixo. Dessa forma. Ok? E aqui está já praticamente cortada, né? Para o forro, você vai cortar, não precisa ser o forro igual, tá? Ou mesma coisa. O forro, basta você ter a medida da cintura aqui, essa medida, e você vai pegar e cortar ele reto, nessa medida de cintura, tá? E ele tem que estar 4 centímetros mais curto do que o tecido, ok? Agora que tá cortada a minha saia, eu vou pegar o forro pra cortar. E também a blusinha. Tá aí, eu cortei o forro e ficou assim. A parte passando, né? Que eu falei que tem que passar. E dessa forma aqui, tá? Ficou mais reto do que a saia. Ficou só um leve evasê no forro, certo? Agora a gente vai cortar a parte da blusa. Pronto, eu posicionei aqui toda a parte da blusa no tecido dobrado. Sendo que a dobra do tecido principal, ela tá no meio da frente. Posicionei aqui, tá? Você sempre anota meio da frente, lateral, para você não se perder. A gente precisa deixar também a margem de costura, ok? Porque nesse caso eu deixei sem margem de costura. Mas se você já quiser deixar a sua margem de costura no papel, também tudo bem. Eu prefiro deixar assim, porque nem sempre eu costuro da mesma forma. Às vezes eu faço uma costura inglesa, às vezes é outro tipo de costura, aquela costura de camisaria. Então, quando você faz esse outro tipo de costura, você não pode deixar apenas 1 centímetro. Então, a margem de costura é opcional pra deixar. Tem coisas que, se você for passar só no overlock, meio centímetro já é suficiente, tá? Tecido plano, geralmente, a gente usa reta e overlock, né? Aí, precisa de 1 centímetro. Mas na costura comum, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar 1 centímetro no geral dela toda. Vou pegar meu giz de alfaiate e vou sair riscando aqui 1 centímetro, tá? Pra deixar de margem de costura em volta dela toda. O forro, você vai cortar a mesma coisa. Mesma coisa que eu tô cortando aqui no tecido, você vai estar cortando no forro. Sem mudar nada. Mesmo tamanho, só a saia que a gente mudou um pouquinho, né? Que a saia é um pouco mais reta, né? Não é tão evasê, ok?
A gente deixa, aí a gente marca toda a margem e depois é só cortar. Lembrando de deixar essa parte aqui, deixar um pouquinho maior, tá? Fazer um biquinho assim, dessa forma. Pra quando você for cortar o tecido, não cortar reto, senão na hora que você for costurar, a parte da pence, ela vai ficar faltando. Aí se ficar faltando tecido, não fica legal, né? Então, você deixa assim, além da margem de costura, você deixa um pouquinho a mais, fazendo um bico, né? Aqui. Pra que ela não venha a faltar tecido, ok? Vou marcar todas as margens e vou voltar. A minha alça, ela ficou um pouquinho mais fina do que a alça que eu quero. Mesmo sendo dobrada, eu quero um pouquinho mais grossa do que isso aqui. Então, eu cortei uma outra alça um pouquinho mais grossa e coloquei aqui, certo? Se você quiser uma alça mais grossa, você pode cortar 2 vezes. Ou você pode simplesmente cortar uma única vez e dobrar, tá? Eu vou terminar de marcar aqui e já volto pra gente cortar. É importantíssimo marcar todas as costuras para facilitar o corte para você, principalmente se você for iniciante, tá? Às vezes eu vou no olhômetro mesmo, mas já tem um pouquinho, né, de costume. Modo de dizer, já sei mais ou menos quanto que dá 1 centímetro, mas se você não sabe, é melhor você marcar, ok? E só para lembrar, aqui no meio das costas, aqui é a dobra, você pode colocar o zíper na lateral e cortar aqui na dobra do tecido, mudar a posição dele, colocar igual aqui, colocou no meio da frente. Mas se você for fazer como eu, que eu vou colocar o zíper no meio das costas, você deixa aqui 1,5 centímetros, porque a gente vai colocar o zíper aqui, ok? E vamos lá. Aí, cortando a parte da frente, a gente vai cortar o infantil. Aí, a parte do meio vai ficar assim, tá? E vamos lá pro infantil. Vamos terminar aqui. Ó, vou cortar aqui. Você pode ver que essa parte aqui eu cortei fazendo um bico, ok? Por que que eu fiz isso? Quando a gente dobrar aqui a pence, a gente fizer isso, ele vai ter tecido. Se você corta reto, quando você dobra, falta tecido para você costurar, ok? Porque a gente vai fazer essa pence aqui, ela dobrada, certo? A gente costura ela. Ah, é muito importante também você marcar a pence, tá? Se você tiver um carbono, você põe embaixo. Eu até tenho um carbono aqui, mas não sei onde que tá agora no momento. Então, você põe embaixo e você vai riscar, para riscar os 2 lados da pence, tá? E outra coisa, meu tecido ele tá pelo avesso, ok? Então, eu posso riscar aqui. Apesar que tecido branco, o ideal é que você risque o menos possível. Aí, aqui eu vou riscar a pence para me saber onde que é, certo? Então, a pence aqui fica riscada. Se você colocar um carbono, ele vai riscar também do outro lado. Mas eu posso marcar aqui direitinho com alfinete e saber onde que eu vou costurar, tá bom? Então, vamos terminar de cortar aqui e partir pro outro. Qualquer dúvida pode perguntar, deixe seu comentário. Eu vou estar respondendo, tá bom? Mesmo que eu não responda na hora, porque às vezes não dá pra mim, mas eu sempre respondo. Aqui estão as partes cortadas e só para lembrar, a alça não precisa de forro, tá? A alça só basta cortar o tecido 2 vezes e depois você vai costurar, dobrar e costurar, ok? Agora eu vou cortar o infantil. O infantil eu fiz um molde inteiro, mas eu vou cortar ele na metade, tá? Que aqui tá com a metade da cintura. Vou posicionar sobre a dobra do tecido dessa forma, ok? É um meio godezinho e vai ficar dessa forma aqui. Ok? E agora é só eu cortar a mesma coisa que eu cortei o outro, em volta dele todinho. Aí, vou prender com alfinete, vou deixar um pouquinho de folga pra me dar uma franzidinha. Se você quer franzir o seu tecido na cintura, é só você dar folga na cintura,
certo? Então, eu vou deixar assim um pouquinho. E agora é só eu cortar. Vou usar esse pezinho aqui só pra me ajudar mesmo no corte. Então, vamos lá. Eu não marquei, tô indo no olhômetro, mas tô cortando... A bainha vai ser uma bainha bem fininha. Eu tô cortando ele dessa altura aqui pra ele ficar um pouquinho mais compridinho. Aqui eu vou deixar 1 centímetro apenas. E deixar a margem de costura nas costas, que é pro zíper. Pronto, a minha saia já está cortada. Só lembrando que aqui já está cortado frente e costa junto. A única costura que vai ter nessa saia é nas costas. Ok? Agora vamos cortar a blusinha do vestido infantil. Eu coloquei o forro da saia, a mesma coisa que eu coloquei do adulto, tá? Um pouquinho menor. Só um leve vazezinho, tá? E assim é o forro da nossa sainha. Agora, vamos cortar a nossa blusinha. No meio das costas, eu vou aproveitar essa ponta pra cortar, porque eu vou ter uma costura aqui no meio, tá? Porque eu vou botar o zíper. Vou, inclusive, deixar uma margem de costura aqui. Mas, no meio da frente, eu vou botar a rente com a dobra do tecido, porque não vai ter costura no meio da frente, ok? Aqui está com margem de costura. Tô deixando, na verdade, né? Aqui é a cavinha. E a mesma coisa você corta no forro. Só a parte de baixo que a gente diferencia um pouquinho, certo? Pronto, esse aqui é o meio das costas, está pronto. Agora eu vou colocar aqui o meio da frente, posicionado na dobra do tecido. Tá? Sempre que não for ter corte, a gente posiciona na dobra, porque aqui ele já corta os dois lados iguais. Teve algumas pessoas que me perguntou por que a gente faz só um quarto. Um quarto quer dizer só uma parte, né, da frente e uma parte das costas. Porque quando você faz apenas, aqui tá a metade, né, metade da frente. E essa outra parte aqui, a metade das costas, certo? Quando você vai abrir, você tem as duas metades das costas. E quando você vai abrir essa metade da frente, a gente vai ter as duas partes da frente, ok? Por isso que a gente sempre corta, faz o molde, né, usando apenas uma parte do corpo. Por isso que a gente divide por 4, geralmente. Só divide a largura. O comprimento conserva o que tem, o que você deseja, tá? O comprimento não se divide. Aqui eu vou cortar. A cavinha aqui. Como você pode estar vendo aqui, a gente trabalhou apenas um quarto, né? Você dividiu a frente, dividiu o busto por 4 e trabalhamos um quarto. Quando você abre aqui o meio da frente, você tem a frente inteira, ok? Mesma coisa você vai cortar no forro, tá? Aqui você tem a frente inteira e aqui quando você abre tem as costas inteiras. E é só emendar as laterais. Pronto, está pronto o nosso corte. Eu coloquei os tecido de avesso aqui, no caso, né? Aí aqui tá o infantil e aqui tá o adulto. E a próxima costura, próximo vídeo será o vídeo da costura desse vestidinho, tá? Vou botar na segunda-feira. Até lá, tchau!